Prompt Engineering é a habilidade mais importante do século XXI. Essa é a principal competência que vai diferenciar quem vai ter sucesso de quem vai ficar para trás daqui para frente. Meu nome é Flávio Marques, eu sou CEO da SmartSide.ai, a gente é uma das startups de inteligência artificial que mais cresceu no Brasil em 2025. E nesse vídeo eu vou mostrar para você os 3 níveis de conhecimento que você precisa saber para dominar a arte da engenharia de prompt. E aqui a gente vai usar as 8 regras de ouro da OpenAI. Esse foi um documento publicado pelo próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, quando ele quis apresentar para os usuários como eles fazem para se comunicar bem com os modelos, para extrair o melhor resultado possível do ChatGPT. A primeira é que você deve usar sempre o modelo mais recente. Os modelos mais atualizados eles vão ter mais desempenho, mais capacidades ampliadas, as versões mais novas corrigem os bugs e acabam entendendo os contextos mais complexos. Eles sempre tendem a ter melhores resultados, especialmente em tarefas mais complexas, tá? O segundo ponto é que você deve colocar as instruções no início. A IA ela vai priorizar sempre as informações apresentadas no primeiro prompt. Então, começa com o que é mais importante para garantir que vai ser processado corretamente. Existe um conceito dentro das LLMs que se chama janela de contexto, e às vezes se você envia um prompt muito grande, com muita informação, parte daquele prompt pode ser ignorado em busca de ter um melhor resultado com parte dele. E aí o começo e o final são sempre priorizados, então busca trazer as informações mais importantes ali. A regra número 3 e a regra número 4 seja específico e detalhado e mostre o formato que você quer com exemplos, tá? Em vez de simplesmente crie um e-mail e gerar uma instrução, você pode dar o contexto e depois falar para ele, crie um e-mail formal para o CEO da minha empresa com até 200 palavras sobre essa proposta de parceria que eu te expliquei assim. Quando você traz esse nível de detalhamento, você consegue mostrar para ele que você vai falar com o CEO, o número de palavras que ele tem que falar, qual o objetivo daquele e-mail, e ele vai fazer toda uma formatação, ele vai acessar aquilo que eu te falei da infinidade de conhecimento que ele tem à disposição para montar um melhor modelo de comunicação pautado nisso que você sugeriu para ele, tá? E depois mostre o formato desejado com exemplos, tá? Quando você traz exemplos concretos, você guia a estrutura e o padrão de resposta, e a IA aprende melhor vendo do que apenas lendo instruções abstratas. Então, você pode pedir para ela, por exemplo, eu quero que você faça uma análise de tendências. Liste tendências assim, nome, traço, descrição breve, traço, impacto esperado. Isso vai mostrar para ela como que você quer que ela empacote aquela informação das tendências para entregar para você. Eu particularmente gosto sempre de testar sem exemplos primeiro, principalmente quando eu não tenho um formato específico que eu quero trazer, eu não tenho exatamente o output específico que eu quero ter daquilo, então eu gosto de trabalhar sem exemplos, mas se a coisa vai para um lado que eu não gosto, aí depois eu entro com os exemplos. Mas aqui, dentro das 8 regras de ouro, mostre o formato desejado com exemplos, é uma das regras, tá? A quinta regra é comece com zero shot, depois few shots. É exatamente o que eu falei agora, tá? A quinta regra, na verdade, é isso que eu acabei de adiantar. Teste sem exemplos primeiro e adicione exemplos se necessários. Os modelos mais modernos são capazes de entender instruções diretas sem precisar de exemplos. É exatamente o que a gente falou aqui. Você já se relaciona com o seu chat GPT no dia a dia, você conversa com ele já entendeu o formato que você gosta de receber devolutivas, então, em geral, principalmente quando você está num nível mais abstrato do que você espera, comece trabalhando sem exemplos e vamos ver qual vai ser o resultado que ele vai trazer. A partir disso, você traz os exemplos, tá? A sexta regra é para você reduzir descrições imprecisas. Evitar termos muito vagos como curto, bom, interessante. Use métricas mais específicas para você guiar a IA. Em vez de você dizer, escreva um texto curto, escreva um texto em até 250 palavras, tá? Isso é muito importante. E aí a gente vai falar um pouco mais para frente quando a gente for explorar as técnicas mais avançadas, mas eu gosto até de isso acontece muito comigo, tá? Eu uso muito o WhatsApp no relacionamento com os nossos clientes aqui na SmartSide, e às vezes eu recebo uma mensagem muito grande de um cliente, eu preciso fazer uma devolutiva, eu estou sem tempo de escrever aquela mensagem muito bem, eu envio a mensagem que o cliente mandou no meu chat GPT, no meu Manus, e dou para ele uma descrição. Eu gostaria de dizer isso, isso e aquilo a respeito dessa mensagem, crie uma mensagem de WhatsApp com no máximo 100 palavras, ela será enviada para um cliente, ela precisa ter um tom formal, porém parecido com o que você sabe que eu costumo falar com os meus clientes, também de maneira descontraída. E aí ele vai lá e me gera esse formato. Por que eu trago para ele a questão de que é um WhatsApp? Quando você fala para ele que você quer um texto curto para um cliente, ele faz uma análise e entende que, em geral, empresas se relacionam com clientes por e-mail. Então ele vai te devolver um formato de e-mail para você enviar, mas você quer só uma mensagem de WhatsApp. Então, reduzir essas descrições imprecisas, trazer descrições mais precisas do que você quer, ajuda a melhorar muito o resultado, tá? A regra número 7 aqui da lista da OpenAI
Diga para a IA o que fazer e não apenas o que não fazer. Vou te dar um exemplo para entender, tá? Eu estou montando uma palestra para um grupo de alunos de ensino médio. Eles provavelmente não têm o conhecimento de alguns termos do mundo corporativo nem do mundo da IA. Então eu poderia dar uma instrução: não use jargão técnico na construção dessa apresentação. Isso talvez impedisse a IA de usar uma ou outra palavra, mas ela ainda continuaria escrevendo no meu tom, que é um tom geralmente voltado para o universo corporativo. Agora, se eu uso a seguinte instrução: use uma linguagem simples e acessível para leigos, em especial adolescentes de 15 a 18 anos. Isso vai fazer com que ela entenda muito mais aquilo que eu realmente quero e não só restringir alguns elementos, tá? E a última dica é: ajuste parâmetros conforme necessário. A maior parte das pessoas não sabe, mas os sistemas de inteligência artificial eles têm uma coisa chamada temperatura. Quanto mais fria é essa temperatura, mais específico ele vai ser. Ele vai trabalhar mais precisão, ele vai trabalhar mais especificidade. Quanto mais alta for a temperatura, mais ele vai trabalhar a criatividade, ele vai trabalhar brainstorm. Então, em geral, quando você vai conversando com o seu chat GPT, ele entende um pouco da maneira como você se comporta, quem é você, que tipo de output você gosta, que tipo de temática você traz para ele, e naturalmente ele vai ajustando a temperatura sozinho com base em cada prompt. Mas quando você vai fazer ações muito precisas que demandam ele não pode inventar números, ele não pode inventar informações que estão fora daquilo que você está buscando, você pode pedir para ele agir em uma temperatura baixa com maior caráter de precisão. Enquanto você está trabalhando uma dinâmica de brainstorming, usando ele para poder explorar novas personalidades, novas possibilidades, você pode pedir para ele agir em temperatura alta. Isso vai fazer com que ele atue de maneira mais criativa, de maneira mais ampla, que ele busque um universo um pouco maior de coisas que vão além ali do seu prompt engineering, tá bom? Cara, tem um outro ponto super importante, o diretor me lembrou aqui, tá? Que eu esqueci de falar quando eu estava falando sobre as regras de ouro, que é você curtir e comentar esse vídeo para que o algoritmo entenda que você gostou, que você gosta desse tipo de conteúdo, que você se interessa por conteúdo de IA, para você ser recomendado para outros vídeos meus. E se você também acha que tem alguém aí que trabalha com você, que trabalha para você, que é seu chefe, que é seu companheiro, que é seu amigo, que é seu qualquer coisa, indica esse vídeo para ele se ele tem interesse por IA, por Prompt Engineering, que você vai ajudar ele a se desenvolver também, tá bom? Vamos voltar para o conteúdo. Entrando agora na camada intermediária de conhecimento, eu vou te passar 4 frameworks, ou seja, 4 modelos de prompt que você vai usar em diferentes situações para que a IA performe melhor. O primeiro framework que a gente vai falar aqui é o framework RTF. Ele é muito voltado para simplicidade e agilidade, sabe? Quando você precisa fazer tarefas simples do dia a dia. E por que ele se chama RTF? Significa Role, Task and Format, ou seja, papel, tarefa e formato. Você pode dizer para a IA: você é um especialista em criação de conteúdo no nicho de inteligência artificial. Aqui você setou para ela o papel dela. Depois você vai definir a tarefa que ela pode fazer. Eu quero que você crie para mim 5 conteúdos sobre inteligência artificial aplicado a vendas. E por fim, você vai dar para ela o formato. Esses posts serão trabalhados em formato de carrossel, serão 3 trabalhados em formato de carrossel e 2 trabalhados em formato de Reels dentro do meu Instagram pessoal. Aqui você atribuiu para ela o papel, um especialista em criação de conteúdo dentro de inteligência artificial, passou a tarefa que você quer que ela desenvolva e mostrou para ela o formato que você quer que ela te entregue isso. Assim, ela vai conseguir performar muito melhor, vai conseguir fazer o bom brainstorming, vai conseguir te entregar tarefas rápidas de maneira muito simples. Um segundo framework que você pode usar no dia a dia, especialmente quando você está buscando estrutura, consistência, quando você vai usar para processos padronizados, para comunicações recorrentes, para um modelo mais fechadinho, você vai usar o framework CARE. CARE significa C de contexto, A de ask, ou pedido específico, R de rules, ou regras, e E de examples, ou exemplos, né? Então vamos dar um exemplo prático aqui, tá? Eu te dou primeiro o contexto. O meu cliente implementou um BDR de IA há 3 meses. Depois eu vou fazer o ask, né, o pedido específico. Crie um e-mail compartilhando com ele os resultados do uso do BDR de IA nos últimos 3 meses. Depois eu vou dar para ele as regras, né, o R de rules. O máximo é 200 palavras, tom motivacional e incluir no final um CTA para marcação de uma reunião junto com o nosso time de CS. E por fim, E de exemplo. Eu mando para ele: aqui está um e-mail nesse mesmo modelo que eu enviei para um cliente e teve sucesso. Agora ele está munido de tudo que precisa. Então, quando você vai trabalhar algo padronizado, algo que você faz recorrentemente, que não precisa fugir muito da estrutura, você não vai necessitar da criatividade da IA, e sim da formatação, o framework Care é muito satisfatório e ele funciona muito bem. Agora, quando você está precisando de um framework para trabalhar projetos corporativos, sabe? Aqueles que precisam ter uma linguagem bem rebuscada, que você precisa usar para compartilhar com seu chefe,
com seus sócios ou com seus investidores, a gente vai usar o framework CRFO. C de contexto, R de requisito, F de formato e O de objetivo. Vamos lá para um exemplo prático. Nos últimos 6 meses, entraram mais de 30 clientes para ampliar o potencial da sua área de vendas utilizando o agente de inteligência artificial aqui da SmartSide. Aqui está uma planilha com todos os dados desses clientes. Aqui eu muni ele de contexto. Depois eu vou trazer para ele exatamente o requisito, né? O que ele precisa fazer. Eu preciso que você crie um relatório executivo analisando esse cohort de clientes sobre a perspectiva temporal. Depois eu vou trazer um pouco do formato para ele, tá? Eu preciso de um documento em um Word com 2 páginas e que apresente gráficos e métricas principais. E por último, eu vou munir aqui dentro do prompt o objetivo que tem todo esse trabalho, tá? O objetivo é demonstrar para meus sócios e investidores qual é o percentual de retenção que a gente tem dentro da base, como está a satisfação dos meus clientes e quais foram os principais aprendizados no período. Aqui eu passei para ele um contexto, eu passei os requisitos, eu passei o formato e passei o objetivo, e ele vai conseguir estruturar um ótimo documento corporativo para mim. E por fim, a gente tem o framework Prompt. Eu vi esse framework a primeira vez num vídeo do Bruno Piscini, inclusive é um vídeo bem legal também, é o guia definitivo dele de Prompt Engineering, tem um propósito até bem parecido com esse vídeo aqui, e eu já usei esse framework algumas vezes, ele talvez seja o mais sofisticado de todos que a gente falou aqui até agora, e ele funciona bem quando eu preciso de coisas bem específicas. E o que significa o framework Prompt, tá? O P significa persona, você vai definir o papel da IA. A gente tem o R de requisito, onde você passa para ele o que você precisa, o O de objetivo, do porquê você precisa daquele requisito, M de modelo, como você quer receber isso, muito similar ao formato que a gente apresentou antes, P, panorama. Você passa no final algumas informações de contexto que a IA não tem. E por último, o T de prompt ali, né, a última letra de prompt, significa transformar, que ele te dá a dica de você refinar interativamente com a resposta. O exemplo prático que eu montei aqui é o seguinte, a persona é: você é um especialista em inteligência artificial corporativa e gestão de mudanças. O requisito é: crie um plano de comunicação para o lançamento do programa de inteligência artificial da empresa XPTO. Objetivo: queremos engajar 80% dos colaboradores nos primeiros 30 dias. O M: eu preciso de uma tabela com 5 ações: qual o canal, qual a mensagem, qual o timing, qual o responsável e qual o objetivo dessa ação específica. O P, o panorama: é uma empresa industrial, tem 500 colaboradores, cultura tradicional, nunca trabalhou com inteligência artificial antes, e eu posso até deixar um documento ali do diagnóstico que foi feito na primeira etapa do projeto de consultoria. E o T significa que você vai, após a primeira versão, você vai iterar com a IA para que ela possa trabalhar bem com você. Isso é super importante e é uma coisa que os outros frameworks não tratam e que é super importante a gente trazer aqui, tá? Dificilmente a primeira resposta que a IA vai te dar, a não ser que você seja o master dos prompts, né? Dificilmente a primeira resposta que a IA vai te dar é exatamente o que você espera. Então você vai iterando com ela, você vai conversando com ela, e aí você usa aquelas regras que a gente trouxe nas regras de ouro para fazer uma boa iteração. Então aqui nesse caso eu recebi uma primeira versão e faltou métricas de sucesso para cada ação. Então eu peço para ele, adicione também métricas de sucesso, tanto na planilha das tabelas com ações, quanto no plano em geral. E aí isso vai enriquecendo ele. Posso fazer outras iterações ao longo do documento. O documento está muito simples, eu gostaria que você trabalhasse um tom mais narrativo dentro desse documento. Ou, o documento está muito complexo, vamos simplificar e trabalhar por bullet points. O importante é que você vai sempre iterando com a inteligência artificial para chegar no melhor resultado. Então a dica prática que eu te dou aqui é o seguinte: começa sempre com um framework mais simples que vai atender a sua necessidade. Em 70% dos casos, o framework RTF, que é o mais simples que eu te apresentei no início, ele vai funcionar muito bem. E se você aplicar os conceitos daquelas 8 regras de ouro que eu trouxe lá no começo, mesmo usando um framework RTF, você vai conseguir ter ótimos resultados. Agora que a gente já apresentou aqui o conhecimento básico e intermediário, né, finalizando aqui essa dinâmica de frameworks, você já tem de 85 a 90% do conhecimento necessário para masterizar o seu relacionamento com as LLMs, o relacionamento com a inteligência artificial. E agora eu vou te passar as 5 técnicas avançadas para você complementar o 100% de potencial que você tem para masterizar a sua capacidade de extrair bons resultados em suas conversas com o ChatGPT. A técnica número 1 é a técnica de Few Shot Learning. Few Shot Learning é a técnica de fornecer exemplos concretos do que você quer, em vez de apenas descrever. Você mostra. A IA aprende o padrão e ela replica em novos contextos. Tá?
Então a gente já falou rapidamente sobre isso lá nas 8 regras de ouro, mas eu quis trazer isso como uma técnica avançada, porque isso funciona muito bem. Quando você está trabalhando classificações e categorizações ou padronização de formatos, quando você já sabe o que você quer de retorno, por exemplo, você todo mês consolida uma planilha de orçamento. Cara, você já sabe o modelo que você quer aquele orçamento. Você já tem um formato de fazer aquilo. Então você desde o início vai trabalhar o Full Shot Learning. Você vai mandar para a IA os últimos 3 orçamentos que você fez, vai mandar as informações que ela precisa preencher e ela vai construir vai construir o orçamento desse mês. Você conseguiu dar para ela exemplos muito concretos. Então o Full Shot Learning ele funciona muito bem nesses casos e ele também vai funcionar muito bem quando a primeira resposta que a IA te dá, ela não entendeu muito bem a sua instrução abstrata e acabou levando as coisas para um caminho diferente do que você esperava. Você vai trazer alguns exemplos para que ela entenda e consiga entregar no modelo e no caminho que você espera. A segunda técnica que a gente tem é o Chain of Thought ou cadeia de pensamento. Isso significa, quando você usa a cadeia de pensamento, você está instruindo a IA a mostrar o passo a passo do raciocínio dela antes de te dar uma resposta final. Quando que você vai usar a cadeia de pensamento? Quando for análises complexas que exigem múltiplos critérios, decisões que precisam de justificativa e quando você quer entender o raciocínio por trás da IA para entender se aquele output faz sentido. Quando você vai trabalhar, por exemplo, documentos muito complexos, né, um caso muito clássico disso é quando, por exemplo, eu preciso montar a reunião semanal aqui da SmartSide, né. Se eu mandar simplesmente para ela: "Olha, crie a apresentação da reunião semanal de segunda-feira que eu vou apresentar com o time aqui com base nessas informações". Ele sai escrevendo tudo e geralmente não fica bom, tá. Então o que que eu faço? Eu passo para ela todas as informações que aconteceram na semana e peço para ela: "Agora você vai iniciar o processo de escrever esse documento. Primeiro, você vai analisar todas as informações que eu te passei, vai analisar os últimos documentos de reunião semanal e vai ver se está faltando algum tipo de informação, vai começar a estruturar tópico a tópico e validar comigo esses tópicos para que eu faça os ajustes ponto a ponto. No final, eu consigo ter um resultado muito mais preciso e acaba sendo muito mais rápido, eu não gasto tempo com informações genéricas que não vão ser aplicadas. A terceira técnica é a definição de formatos de saída. Significa especificar exatamente como você quer receber a informação. Isso facilita a integração com sistemas, as análises de dados e as apresentações. Então você pode dizer para ela: eu quero uma tabela com as colunas X, Y, Z. Isso é um formato de saída. Ou você fala: cara, eu quero essa informação em formato JSON. Eu quero essa informação modulada para uma mensagem de WhatsApp. Definir bem esse formato de saída é muito importante para que você não tenha o retrabalho de receber a informação, ter que iterar, etc, e tudo mais. Você já define esse formato de saída e isso funciona muito bem. A quarta técnica é o refinamento iterativo. É a prática de melhorar progressivamente a resposta da IA através de feedbacks específicos. As 4 etapas do refinamento iterativo são: um prompt inicial, uma primeira tentativa; 2, avaliar o output, entender o que falta naquilo ali; 3, refinar, solicitar os ajustes específicos e repetir esse processo até que isso se torne satisfatório. Se ela te devolver um documento e você simplesmente responde para ela: "Isso está muito ruim, não funcionou bem, você não entendeu nada", você está atrapalhando a IA a melhorar aquele documento. Você precisa dizer exatamente para ela: "Olha, a linguagem não foi adequada, eu gostaria que você usasse a linguagem XPTO". Você literalmente vai dizer para ela o que falta para fazer esse refinamento interativo. E a quinta e última técnica avançada que eu vou passar para você é o metaprompting. Metaprompting é a técnica de usar a própria IA para criar ou melhorar prompts. É como ter um especialista em prompt engineering ao seu lado ali, sugerindo como que você pode se comunicar melhor com a própria inteligência artificial. Eu faço muito isso, eu monto o meu prompt CRFO, eu mando para a IA e faço um metaprompting. Esse aqui é o prompt seguindo o modelo CRFO que eu construí para uma tarefa. Você consegue me ajudar a otimizar? Pegar com base nisso aqui, deixar de uma maneira que a IA vai entender melhor, que ela vai conseguir me gerar melhores outputs, e quase sempre a IA faz alguns ajustes finos ali naquele primeiro prompt que eu fiz e consegue gerar um resultado melhor. Quando que você vai usar isso? Quando você não sabe como estruturar um prompt complexo, quando você precisa aprender as melhores práticas, ou quando você já quer otimizar um prompt existente. Agora você já tem todo o conhecimento necessário para ser um master de prompt engineering, mas se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais, por exemplo, sobre agentes de IA para vendas e como eles podem impulsionar o seu negócio, tem um vídeo aqui em cima. E se você quiser também entender um pouco sobre minha carreira, um pouco sobre a Smart Side, da jornada que trouxe até aqui, tem um vídeo sobre minha trajetória aqui em cima também. Eu aguardo você no próximo vídeo.